Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Trazemos algumas respostas hoje, referente a perguntas e questionamentos feitos por vocês nos últimos dias, nas últimas semanas. Trago hoje algumas respostas específicas relacionadas a pessoas que nascem com deficiência física e mental, alguns sintomas, dor na coluna, como alergia, que é o que foi questionado aqui. Também sobre uma questão que foi trazida sobre um casal com 2 filhos e os dois se suicidaram, coincidentemente, com 35 anos. Tem outras pessoas que dizem, eu quero ajudar, mas não tenho ferramentas, como proceder? Outros questionam como fica a nossa individualidade perante a mônada e perante a alma, a nossa alma, porque somos um fractal, obviamente. E também um tema bastante comentado sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Há especulações que seja esse, aquele, fulano, ciclano, beltrano. E na verdade, a coisa está bem longe disso. Nós vamos trazer aqui também alguma coisa sobre este tema. Então vamos lá. Uma pessoa que acompanha aqui o canal deseja saber por quê, o que significa, enfim, qual é a causa ou a razão para que um casal conhecido dela tenha apenas 2 filhos e os dois, primeiro o mais velho, ao chegar aos 35 anos, se suicida. E depois o segundo também, ao chegar aos 35 anos, se suicida também. Nós sabemos que não existe acaso, existe causa, a lei do retorno. Nós temos dito tantas vezes que o suicídio é uma prova a ser vencida e é uma das mais difíceis, tão difíceis quanto um vício, por exemplo. A alma encarnada que se suicida numa vida, ela tem sempre uma causa. Por que ela optou pelo suicídio? Ninguém se suicida gratuitamente. Há sempre uma razão. Uma dor muito grande, uma desilusão, ou então algo, um fato, enfim, que traz uma dor tão profunda e a alma encarnada quer fugir daquela dor e acredita que se morrer ou desencarnar, aquela dor vai embora. A gente sabe que é um erro, é um engano, porque isso não existe, a alma é imortal. Não vamos aqui falar do suicídio propriamente dito, porque já foi reportado em outras postagens anteriores, e também haverá outras oportunidades, talvez, de trazer esse tema. Vamos aqui falar especificamente destas duas almas, irmãos nesta vida atual, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e que desencarnaram através do suicídio aos 35 anos. Obviamente são duas almas, não é a mesma alma, então elas têm uma relação entre si muito forte. E também uma relação muito forte com os seus pais. A alma faz um plano encarnatório sabendo de quem ela é após avaliações minuciosas lá no plano astral, no além-túmulo, quando ela está fora do corpo e ela tem uma consciência alargada. Ela lembra das vidas passadas, faz a avaliação de si mesma e elabora um plano encarnatório para se melhorar, corrigir, resgatar certas pendências também. E o plano familiar, ele tem relação entre os membros da nova família. As almas, em comum acordo, escolhem uma família corpórea numa vida futura. Viver unidos pelos laços consanguíneos
para que esse laço seja tão forte o suficiente para que elas não fujam na primeira situação. Porque se você tem uma encrenca com alguém que não é da família, você simplesmente se afasta, mas da família dificilmente você consegue o afastamento, porque mesmo longe, os pais serão sempre pais, os filhos serão sempre filhos, os irmãos serão sempre irmãos. Há um laço de sangue, como se diz, que mantém ligados. Segundo as orientações que nós temos, os fatos que acontecem nesta vida, elas estão intimamente ligados a fatos que aconteceram em outras vidas passadas. Não é preciso fazer regressão para ver situações, porque a regressão ela pode induzir a fatos nem sempre relacionados à verdade. Mas aquilo que é lógico, aquilo que é ligação de frequência, de energia, é muito mais fácil de observar pela vida atual aquilo que aconteceu em vidas anteriores. Quando nós trabalhamos com essas terapias reencarnacionistas, nós temos sempre a possibilidade de aventar possibilidades que são as causas dos fatos de hoje. As possibilidades das causas, geralmente de vidas passadas, porque se fosse desta, as pessoas teriam a lembrança. Vamos aqui para este caso. Os dois irmãos têm uma ligação muito forte de uma vida passada entre si e com os seus pais também. Porque os pais de hoje é o mesmo pai, a mesma mãe para os dois. A hipótese mais provável, eu diria que bem real, é que esses dois irmãos cometeram o suicídio em vidas passadas. Eles não eram irmãos, mas eles estavam com 35 anos, quando algo aconteceu, fez com que ambos optassem pelo suicídio. Uma relação muito próxima, provavelmente ligada entre os dois, mas também uma ligação com aquelas almas que naquela época estavam encarnadas, não necessariamente como pai e mãe, obviamente, eu diria aqui quase que certeza que não eram seus pais, mas eram pessoas na época que algo que eles fizeram influenciou a decisão de ambos se suicidarem. Nesta vida, eles vêm numa família, num plano de alma elaborado em conjunto, entre os quatro, lá no plano astral, revendo as suas vidas passadas, chegaram a um comum acordo de que precisavam resgatar essas pendências juntos. Então os dois filhos vieram como filhos dos seus algozes, dos seus causadores da sua desgraça da vida passada, os provocadores do suicídio deles. Eles aceitaram vir como pais. Nós fomos a causa de uma situação que provocou o suicídio, agora vamos lá como pais e vamos acolhê-los como filhos e vamos amá-los, vamos respeitá-los, vamos ajudá-los a vencer a prova do suicídio. Este é o projeto dos pais. Os filhos vieram na condição de filhos, aceitando o amor incondicional, em resposta ao perdão que eles deram aos seus algozes. Nós vamos como filhos e vamos honrar nossos pais e juntos vamos trabalhar para vencer a prova difícil, porque a prova do suicídio é muito difícil de suportar. Geralmente o suicida repete várias vidas seguidas o mesmo ato. Então eles tinham todas as condições para vencer a prova. Primeiro eles vão passar pela
circunstância onde vem situação, ou vem algumas situações iguais à vida passada. A mesma razão na mesma idade. Aos 35 anos ela vai passar por uma situação idêntica, seja uma desilusão, seja uma dor, seja um sofrimento, seja uma decepção tão grande, seja um desgosto, seja qualquer coisa que faça com que ela desista de viver. E é o que acontece, é a prova. Então cada um deles, aos 35 anos, como eram irmãos, veio em tempos diferentes, obviamente não eram gêmeos. Cada um, ao chegar aos 35, teve a prova, uma situação condizente. E, infelizmente, para essas duas almas, elas não venceram a prova. E os pais, que foram os causadores do suicídio na outra vida passada, nesta vida sofrem a dor da perda, primeiro de um filho e depois por outro filho, exatamente na mesma condição provocada lá naquela vida passada. São as leis do retorno que nos proporcionam sempre a oportunidade de superar ou de sucumbir às provas, às expiações, aos resgates pendentes de cada um. Mais ou menos assim, para resumir, porque eu não posso me estender demais, que já tem outros assuntos aqui também, sobre essa resposta, essa situação trazida aqui desses dois irmãos. Temos também agora uma outra questão que diz assim: as pessoas que nascem com deficiência física e mental, então elas não vão conseguir fazer nada, principalmente se for deficiência mental, porque elas não vão se trabalhar, não vão despertar. E eu sempre digo aqui nas mensagens, a alma que escolhe vir com deficiência física ou mental, já a partir do seu nascimento, é um plano arrojado da própria alma para quitar todas as suas pendências numa única vida. Ela não precisa fazer nada. A condição dela já quita. Porque é uma vida de sacrifício, é uma vida sem grandes possibilidades, diferente daquela que vem sadia, que vem normal e que comete todos os erros possíveis e, ao invés de sanar os erros antigos, ainda comete mais problemas para depois aumentar ainda o seu débito. Então, nascendo com deficiência física ou mental, é um plano de alma dos mais arrojados para quitar de vez, porque não há nenhuma possibilidade dela cometer novos delitos morais, éticos, e ao mesmo tempo, pela inutilidade quase de uma vida toda, porque fica muito limitada, ela vai quitar todos os seus débitos. Não existe acaso, como sempre dizemos. Existe uma causa. Então, aquela alma que reencarna numa condição de deficiência física ou deficiência mental é um propósito dela mesma para se garantir. Eu diria que esse tipo de pessoas que estão encarnadas, elas já estão garantidas na nova Terra. Não há nenhum risco. Aonde ela poderia ainda incorrer num erro tão grande, e mesmo que cometa algumas coisinhas aqui e ali, porque ela mesmo deficiente pode fazer, sim, mas ela está protegida pela sua própria deficiência, tem o lenitivo dentro da justiça divina, que lhe dá como se fosse um desconto, caso ela cometa alguma dívida, porque ela não tem condições realmente normais como qualquer um outro encarnado. Então nós temos aqui também uma resposta para essas pessoas. E ao mesmo tempo, os seus familiares, como no caso dos dois filhos que se suicidaram aos 35 anos, aqui também os familiares
dessas almas encarnadas com deficiência física ou mental têm participação na causa que elas cometeram lá atrás e que justificou agora esse resgate doloroso. Porque os familiares também sofrem. Ninguém paga uma dor se não tem dívida. Então, os familiares quitam as suas dívidas também através desta circunstância. Por isso que é sempre dito que o plano de alma é tão perfeito que ele não permite nenhum engano, nem para as pessoas que vivem próximas dela. Um pai e uma mãe jamais terá um filho com deficiência física, mental, ou qualquer outro problema que seja, se ele não tem que passar pela prova também, pelo resgate. Porque nenhuma dor vem de graça. Ela vem sempre com uma conta pendurada nela. Aqui falando de alguns sintomas, porque às vezes me pedem sintomas. Nós temos, sim, falado muitas vezes que o corpo é a caixa de ressonância da alma. A alma se expressa através do corpo físico. Tem os livros da Cristina Cairo, da linguagem no corpo, principalmente, que fala muito sobre isso. Ela é especialista nessa área, eu não sou especialista em linguagem do corpo. Mas a gente tem, sim, algum entendimento de acordo com cada situação. Cada circunstância nós podemos fazer uma análise, mesmo que superficial. A coluna vertebral é chamada de coluna por quê? Porque é uma base de sustentação. É a coluna vertebral que sustenta o nosso corpo de carne. Sem a coluna vertebral, nosso corpo se dobraria, ele não ficaria ereto. Os nossos membros superiores e a cabeça ficariam pendentes e se dobrariam junto com o corpo do quadril para baixo. A coluna é a sustentação de uma construção, é o que arca com o peso de tudo. De acordo com o peso, a coluna precisa ser equacionada. A nossa coluna ela tem também uma base suficiente para sustentar o corpo. Mas, às vezes, ela traz dores, problemas das articulações, das vértebras, porque o peso não é do corpo físico. O peso é um peso extrafísico, diria um peso emocional, mental, um suposto peso. Quando há um peso a ser carregado, a coluna vai mostrar, ela vai agir, ela vai dizer para você que peso você está carregando além do normal, porque o teu corpo eu aguento, mas outros pesos eu não suporto. Então, é preciso entender isso e analisar. Quando tem um problema de coluna, qual é o peso, principalmente emocional? Quem é dentro da família, dentro do quadro de relacionamentos que está sendo um peso exagerado para a pessoa? Quando se liberta do peso, a coluna vai começar a sentir um alívio. Às vezes o problema chega a um ponto que não tem mais volta. Aí, às vezes, é preciso uma cirurgia, é preciso fazer uma correção, um tratamento extra. Mas se a gente ainda não está com o problema realmente comprometido, identificando o problema, compreendendo, aceitando e soltando, a dor também vai embora. E a alergia também, através da linguagem do corpo. A alergia é um sintoma de algo estranho querendo se apossar de nós. Não é só quando a gente come algo que provoca alergia. É porque a energia daquilo que se come, ela ativa um fator emocional dentro de nós. Então, aquele alimento representa um quadro
perigoso de alergia para o corpo, porque ele tem uma energia relacionada. O alimento é uma energia que nos abastece. Às vezes não é o alimento que produz alergia, é uma alergia intermitente. Ela vem, vai embora, às vezes fica muito tempo, às vezes não conseguimos nos libertar dela, mas ela sempre está relacionada a algo que nós queremos nos livrar. Ela mostra que tem algo intruso, uma energia intrusa, um elemento estranho, e o corpo precisa mostrar que ali tem algo que nós precisamos limpar, se libertar. Eu diria que a maioria dos quadros alérgicos, eles têm uma causa emocional. Identificar essa causa e mudar aquilo que causa isto é também a cura na sua origem. Nós sabemos que os medicamentos são muletas, eles ajudam bastante a equilibrar, mas a cura sempre está na causa que ocasiona a alergia, como qualquer outro sintoma, qualquer outra doença. É preciso, dentro do possível, identificar e mudar para que aquele elemento causador seja também transmutado, não havendo mais a energia que alimenta, o sintoma vai embora. Aqui tem alguém que colocou a seguinte questão: eu quero ajudar, mas não tenho ferramentas. Olha, eu diria, meu Deus, se o dia tivesse 96 horas, eu acho que eu ainda precisaria de mais um pouquinho, porque é tanta coisa, tanta oportunidade de fazer algo, de ajudar alguém. Eu não consigo imaginar que alguém queira ser útil e não tem ferramentas, não tem oportunidades. Às vezes eu digo para as pessoas que me pedem, porque elas me pedem no particular, e quando é no particular a gente não coloca publicamente, obviamente. Se você quer ajudar, serviço é que não falta. Tu sabe de alguma pessoa que está doente, por exemplo? Vai, faça uma visita. Vai lá conversar um pouquinho com ela, leva um pouquinho de alegria, de amor. Você não tem ninguém que você sabe que está na casa que precisa disso. Os hospitais têm muitos doentes. E tem os horários de visita. Procure os horários de visita e visite alguém, mesmo que seja uma pessoa que você nunca viu. Vai lá, faça uma visita, pergunta como ela está. Dá um conforto. Não vai lá para dar sermão. Vai lá para dar um conforto, uma palavra de ânimo, de consolo. Às vezes um sorriso é o suficiente. Não precisa de muito. Quem está tão mal, qualquer coisa ajuda. Vai falar com o varredor de rua, o gari. Dê um oi para aquele que trabalha na coleta de lixo, que passa todo dia ou cada 2, 3 dias na sua casa lá, recolher o teu lixo. Pode sim, de vez em quando, preparar um presentinho. Você pode financeiramente, mas não precisa gastar nada. Apenas cumprimenta ele, dá um sorriso. Diga gratidão pelo teu trabalho. Quanta coisa nós podemos fazer. Às vezes, andando na rua, encontrando uma pessoa, cumprimenta, dê um sorriso. Tem gente que só precisa de um abraço, de um sorriso, de um oi. Olha, nós temos oportunidades. Eu não vou dizer 24 horas por dia, porque nós também temos o tempo
refeição, do descanso, do trabalho, e também o tempo de dormir, obviamente. Mas a nossa alma não precisa parar, ela está sempre ativa. Tu está almoçando, pode conversar com alguém que está junto. Está trabalhando, obviamente, dependendo do trabalho, tem trabalhos que não dá para conversar muito, quase nada também. Mas no intervalo, no início, no fim do expediente, no trajeto, no percurso de casa ao trabalho, às vezes o vizinho, cumprimenta o vizinho, pergunta, tudo certo? Tudo bem? Olha, oportunidade não falta. Eu cheguei a dizer para algumas pessoas, olha, se você nenhuma dessas situações for conveniente, todos nós temos a mania hoje de verificar as redes sociais e lá tem de tudo. Procura assuntos mais ou menos bons, essa fofocaiada que tem ali, essas coisas de mentira e críticas, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Mas assuntos, qualquer, um assunto, pode ser um assunto banal. Você vê lá que tem qualquer assunto, tem um monte de gente que comenta. Alguns bons, outros desaforados, mas de repente um comentário lá que você acha interessante, confabula com aquela pessoa, troca uma ideia, dê uma resposta, sempre com amorosidade, sem confusão, porque o que mais tem é confusão. Eu sempre digo, se eu não tenho onde entrar, entra na minha página, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube. Leia os comentários, comente com as pessoas, troque ideias. Sempre, obviamente, com o interesse de ajudar, de forma amorosa, respeitosa. Quanta coisa nós podemos fazer. Então, dizer que não tem ferramentas? O que são as ferramentas? Ferramenta, nesse caso, não é uma enxada, um martelo, uma foice, um serrote. É a nossa disposição ou a disponibilidade de ser útil. Simplesmente querer ser útil. Oportunidade não vai faltar. Aí temos também uma outra questão. Como fica a nossa individualidade perante a mônada e a alma? Bom, nós já falamos aqui que nós precisamos entender quem nós somos. Nós não somos a última bolachinha do pacote, não. Nós somos uma parte de uma consciência que somos nós mesmos em muitos pedaços. Esta consciência maior nós chamamos de mônada. Ela começa com a semente da fonte, o átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, o nosso espírito, o nosso eu superior. É uma semente que sai da fonte criadora. Nós somos essa semente, mas ela é uma semente grande demais, que sozinha ela não consegue muita coisa, ela precisa se dividir. Esta semente é a nossa consciência. A consciência total. É como se fosse lá um barril de água. Ela se divide em 12 superalmas, depois dessas 12 mais 12 forma 144 superalmas, depois essas superalmas se dividem em almas, que são milhares, e as milhares de almas se dividem cada uma em milhares de, sei lá quantas, mas a gente não tem esse número, de fractais. E nós somos o fractal, somos uma parte mínima da nossa própria consciência. Então, este fractal é hoje o meu eu individual nesta condição de consciência. Eu não tenho noção das outras partes acima, porque o que está abaixo não consegue acessar o que está acima. O que está acima sabe quem está abaixo e sabe o que está fazendo e está absorvendo todo o experimento feito.
Então, a minha experiência como fractal passa em tempo real para a minha alma, a qual eu me desmembrei como um fractal. Da minha alma, ela passa para a sua superalma, a qual ela se desfragmentou também. E lá da superalma já vai para o meu eu superior. Então, significa o quê? A minha experiência aqui em tempo real é passada para as minhas versões mais elevadas de mim mesmo, da minha consciência. Esse meu individual, ele se transforma no meu eu coletivo, da minha mônada. Nós vamos completar essa experiência como fractal. Existem muitos fractais meus, da minha alma, em outros lugares que eu não sei. Não me interessa saber porque eles estão fazendo experimentos diferentes do que eu estou fazendo aqui. E o que conta para mim agora é o meu experimento, essa consciência que eu sou. Eu tenho consciência dessa minha consciência. Eu passo por situações de aprendizado, de erros e acertos, independente dos outros pedaços da minha consciência maior. Quando eu completar todos os experimentos neste mundo, nessa escola de provas e expiações, eu termino esse ciclo e vou ser absorvido pela minha consciência acima, que é a minha alma, e vou me encaixar nela como eu novamente. Eu não vou ver uma outra parte minha, apenas a minha consciência vai se alargar. Eu serei uma consciência muito maior, que tem um conhecimento, um entendimento que antes parecia impossível. Então nós vamos continuar subindo. Não tem nenhum problema. Mesmo quando eu for fazer a minha ascensão e me integrar a uma versão minha mais elevada, eu continuo ali, então, se eu sou um fractal, uma alma. Mas eu ainda não sou uma super alma. Mas a minha alma vai trabalhar para levar conhecimento para a minha super alma, e a minha super alma vai levar o conhecimento para o meu eu superior, o meu espírito, que é o átomo semente. É um movimento espiral, sobe e desce, se divide, se junta, se acopla, depois se divide lá adiante novamente, experimentos. Quer dizer, é uma consciência que é grande, se divide em partes, busca o seu conhecimento, volta com aquele conhecimento, se integrar, vai subindo, se mistura com o seu todo, com o seu eu superior, com a consciência total, e depois, lá adiante, pedaços e pedaços vão se desmembrando novamente, fazendo outras experiências. E assim é a vida eterna. Não há fim. É difícil compreender enquanto temos a consciência muito limitada, mas agora nós estamos com a consciência se abrindo e vamos começar a entender também a mônada, o nosso eu verdadeiro, a nossa consciência verdadeira. E vai ser maravilhoso. E não vai ter problema nenhum, porque a gente simplesmente amplia. Não deixa de ser o eu, que eu sou. Não vou conhecer outras partes como fosse conhecer pessoas. Eu apenas vou ser integrado e não vou nem perceber que ali tinha outro acima de mim, com uma consciência maior. Eu vou ser aquela consciência maior. Enfim, não tem muito o que falar sobre isso, porque as nossas interpretações ainda estão limitadas, mas aquilo que eu sempre digo, você hoje não é mais o mesmo de um ano atrás, de 10 anos atrás, você já mudou muito. Você muda todo dia e cada vez mais rapidamente. E por fim eu trago aqui mais o tema, que é o anticristo. Quem é o anticristo? Aí eu pergunto, quem é o Cristo? Quem é Deus? É uma figura? É um personagem? Tudo é consciência. O anticristo, vamos entender que é uma consciência contrária à consciência que o Cristo deixou aqui para nós, quando ele esteve presente entre a humanidade há 2000 anos. Mas o anticristo jamais vai ser representado por um ser.
Não adianta querer inventar que o fulano de tal é o anticristo. Cada pouco aparece. Ah, o fulano lá é o anticristo. Outro é o anticristo. O anticristo vai voltar, vai chegar, vai vir. Não. O anticristo existe aqui na Terra desde que o Cristo chegou. Quando a consciência crística do Jesus, filho de José e Maria, corporificou-se aqui na Terra e começou a sua missão crística, começaram também as forças contrárias da consciência crística. Porque existe a luz e existe a sombra em cada um de nós. Nós somos luz, somos sombra. O Cristo veio representar a luz. Obviamente, muitas pessoas encabeçaram o comando de verdadeiros exércitos para diminuir a luz crística que ele nos deixou. Mas dentro de nós, se nós temos a luz e temos a sombra, dentro de nós temos o Cristo e o anticristo. Eu sou o Cristo e sou o anticristo, e você é o Cristo e o anticristo, depende das ações. Depende da consciência que você exerce. Depende da tua intenção. Toda vez que eu fizer algo que vá contra os princípios éticos que o Cristo nos deixou, eu estou exercendo o anticristo em mim. Então o anticristo não vai ser jamais uma pessoa, uma entidade, um ser. É parte da consciência humana que está trabalhando a luz e a sombra nesses tempos finais. A luz sempre vai vencer, obviamente. Então o anticristo vai deixar de existir, porque é uma energia que tem fim com a transição planetária. No momento que a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações e passa para o mundo de regeneração, não haverá mais a sombra que nós chamamos de anticristo, porque todas as almas que fizerem a ascensão e forem para a nova Terra, para esse mundo de regeneração, não terão mais nenhuma energia contrária à energia crística. Então o anticristo não vai vir, o anticristo está deixando de ser, de existir. Está deixando definitivamente o planeta Terra. E não é, como eu disse, nenhuma entidade, nenhuma pessoa. É partes das nossas consciências que precisam simplesmente ser iluminadas. Aquelas que não fizerem o trabalho suficiente para iluminar as suas sombras, então aquelas almas irão para outros mundos, ainda de provas e expiações, e continuarão lá como luz e como sombra. Como Cristo não é o governador só da Terra, mas de toda a galáxia. E alguém diz que ele é de todo o universo local, então vamos dizer pelo menos da galáxia. Os mundos de provas e expiações que receberão os deserdados da Terra estarão nesta galáxia. Eles vão continuar vivendo o Cristo e o anticristo, a luz e a sombra. Mas aqueles que fizerem ascensão se libertarão definitivamente desta energia negativa. Então eu espero ter aqui respondido as dúvidas de quem colocou os temas de hoje. E desta forma, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.